Olá, meninas, tudo bom? Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. Hoje nós estamos no nosso quarto dia da 11ª caminhada de oração. Nós estamos aí caminhando nos temas, né? Descanso, libertação e juízo, mas o tema de hoje é salário ou recompensa. A gente já veio falando aqui sobre a criação da terra, sobre trabalho, e hoje nós vamos entender um pouco. Nós estamos trabalhando por salário ou por recompensa. Antes de entrar no devocional, irmãs, eu quero dizer que toda vez que eu tenho falado que nós estamos na 11ª caminhada, é com muito orgulho, muita alegria, porque, meu Deus, como Deus faz as coisas, né? Quando eu comecei esse grupo, há 4 anos e meio atrás, para um grupo pequeno de mulheres, umas 10 mulheres apenas na minha igreja, e algumas poucas conhecidas, e de repente o Senhor soprando essa palavra poderosamente, como Ele me mostrou numa visão. Não sei se vocês sabem, irmãs, quando você olha a fotinho do grupo, o símbolo da caminhada de oração é esse dente de leão. O dente de leão é aquela plantinha que você sopra, né? Criança adora brincar com aquilo. Você sopra e aquelas folhinhas, aquelas penuginhas, né? Vai voando. E quando eu terminei a primeira caminhada de oração, que eu nunca imaginei que ia chegar tão longe e nem durar tantos anos e nem ter tantos devocionais como o Senhor tem trazido, eu tinha ido a uma igreja e foi a primeira vez que eu tive assim, uma visão em relação a essa caminhada, e Deus me mostrou esse dente de leão, e eu soprava e via essas folhinhas, essas penuginhas indo longe, e o Senhor me disse que através da sua palavra, através da sua voz, eu vou soprar a palavra, e quando ela cai, essa penuginha vai caindo, aonde ela cai, ela dá fruto, ela nasce aquela florzinha amarelinha, que depois vai ter outros dentes de leão. E o dente de leão, irmãs, se você pesquisar, ele é uma erva medicinal, sabia? É uma erva medicinal muito boa para muitas coisas. Enfim, eu queria compartilhar isso porque eu me alegro muito quando eu digo a 11ª é o fruto do meu trabalho. É muito lindo, né? A gente está falando de trabalho e eu tenho feito a caminhada com muito carinho, não por reconhecimento de homem, mas pela recompensa do Pai. Então vamos falar sobre isso hoje. Outra coisa que eu quero falar, irmãs, eu disse para que a gente juntasse álbuns de fotos antigas e começasse a olhar. Nós não entramos ainda por que eu falei isso, mas eu já recebi testemunho de pessoa que, ao separar as fotos, disse que Deus já está falando muito ao coração dela, e ela nem imaginou e nem sabia por que ia ter isso. Então, separe as fotos, comece a mexer nos seus álbuns de fotos, especialmente agora que nós vamos chegar no final de semana, né, que a gente pode ter um pouquinho mais de tempo. Deixa separadinho aí, que o Senhor quer falar conosco no profundo, tá bom? Eu vou dar uma palhinha do que é que Ele quer falar com você. Eu disse no devocional aqui, num desses aqui, quando Deus criou o mundo, Ele disse haja luz, né? E Ele começou a colocar a terra, que era sem forma e vazia, em ordem. E quando você começar a olhar essas fotos, deixa o Espírito Santo trazer para você, trazer luz na sua história, porque Ele vai querer colocar algumas coisas no lugar. Ele vai querer trazer de volta coisas que você perdeu. Ele vai querer te reposicionar. Ele vai querer te mostrar coisas que você já devia ter deixado lá no passado e você continua carregando. Enfim, é um mistério muito lindo esse propósito de olhar as fotos. Mas vai fazendo aí sozinha, que o Senhor já vai trabalhar no seu coração, tá bom? Quando chegar o dia do devocional, você já vai estar com o coração preparado. Eu sei, irmãs, que às vezes eu devia falar tudo de uma vez só, né? Mas não dá, tem que ser aos pouquinhos, que o tempo é curto. Vamos lá. Então, nós falamos sobre trabalho ontem, entendemos que trabalho é propósito, tem que ser por propósito. Não é crescer e você tem que trabalhar. A gente não pode criar uma criança, olha, você vai crescer e você tem que trabalhar para você ganhar dinheiro, para você se sustentar, não é isso. A gente tem que criar os nossos filhos. Infelizmente, muitos de nós talvez não fomos criados assim, né? Mas a gente tem que criar eles com propósito. Qual é o propósito? Tem tantas crianças, irmãs, que às vezes ela tem dons,
talentos para outras coisas, mas a gente quer meter essa criança em coisa que vai dar dinheiro, né? Talvez a criança ela tem um dom de arte, ela tem um dom de cantar, ela tem um dom de ensinar. Não, você não vai ser professora não, minha filha. Vai estudar, vai ser uma médica, ganhar muito dinheiro, porque professor não tá com nada. Professor não dá dinheiro não. Vai ser uma vida difícil, sofrida. E aí a gente enche a cabeça da criança e a gente mata o propósito da vida dela, né? Então, eu tô falando da criança porque a gente tem que aprender e passar para a nova geração. Deus está levantando, restaurando uma geração para levantar outra, né? Então, na nossa vida, a gente tem que começar a observar. Eu trabalho por salário ou por recompensa, né? Eu trabalho por propósito ou eu só trabalho para ganhar dinheiro? Então, vamos entrar aqui no texto que eu quero falar. Nós vamos voltar em Levítico, nós estamos ainda lá em Levítico, né, irmãs? Essa palavra maravilhosa aqui do Shemitah. Vamos ler capítulo 25, no versículo 18 e 22. Observai os meus estatutos, guardai os meus mandamentos, os meus juízos e cumpri-os. Assim habitareis seguro na terra. A terra dará o seu fruto e comereis a fartar, e nela habitará seguro. Se disserte, o que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher a nossa colheita, o que nós vamos comer? Então eu vos darei a minha bênção no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semearei e comerei da colheita anterior, até que o ano 9º venha a sua colheita e comerei da antiga. Então, aqui esse texto está falando de novo, né? Se vocês me ouvirem, aqui está dizendo, se você observar, se você guardar os meus juízos. Lembra que eu falei, irmãs, que juízo não é só essa concepção que a gente tem de destruição. Juízo é o que vai colocar as coisas em ordem. E a palavra de Deus, ela traz juízo. Quando a gente aprende, quando a gente exercita, quando a gente pratica, ela traz juízo. E talvez você está pensando, nossa, mas por que essa caminhada começou e está só mexendo nessas coisas de trabalho, de salário? O que tem a ver isso com a nossa vida espiritual? Eu estou esperando grandes bênçãos, grande promessa, eu estou com um grande problema para resolver. Irmãs, isso aqui tudo, o que é o tema central? Descanso, libertação e juízo. Esses temas, quando você vai aprendendo, você vai trazendo libertação na sua vida. Você vai trazendo juízo, deixando Deus trazer juízo naquelas áreas. Isso aqui, irmã, te prepara para prosperar. Se você não sabe por que você trabalha, se você só trabalha pelo dinheiro, sem concepção de propósito, sem concepção de recompensa, sem entender que nós temos que trocar o nosso patrão tem que ser o Senhor em primeiro lugar. Se você não entender isso, você não vai prosperar. E se você não vai prosperar no natural, você também não vai prosperar no espiritual. Porque se a gente não está entendendo as coisas da terra, como a gente vai entender as coisas do céu, né? Então, vamos falando aqui sobre... todo mundo gosta de falar, né, irmãs, de propósito, eu quero encontrar o meu propósito de vida, o que eu posso fazer para encontrar o meu propósito de vida? Todo mundo gosta de falar desse assunto, mas o que é o propósito? Então eu quero que vocês imaginem aquele brinquedo Lego de montar. Vamos imaginar uma peça bem grande, sabe? Às vezes um dinossauro, né? A pessoa montou um dinossauro de Lego, ou um prédio, um brinquedo grande, com Legos pequenos, tá? Não grandes. O propósito, irmã, é aquela peça pronta. Aquela peça está toda pronta, ela é o propósito. Agora, cada Lego, cada pequeno pedacinho daquele Lego, ela é uma parte do grande propósito. Então, o trabalho é o que a gente vai fazendo, né, dia a dia, é o que a gente vai construindo na nossa vida. Ela é como se fosse essas pequenas peças de Lego, que montada, né, no trabalho de montar, ela está no processo de concluir o nosso propósito. Então, o trabalho é muito importante na nossa vida. E Deus é tão lindo que Ele foi nos guiando aqui
para essa palavra do trabalho, porque é aquilo que eu falei, o trabalho consome no mínimo 1/3 da nossa vida. E se ela consome 1/3 da nossa vida, é algo que a gente precisa dar muita atenção. Muita atenção. Da mesma forma que o descanso. Você vê que o descanso também, né? Se a gente não olhar o trabalho e começar pelo descanso, o descanso também consome. Seria suposto, né? Não consumir, mas usar de 1/3 da nossa vida. É provado cientificamente que a gente precisa de no mínimo 8 horas de sono, né? Tem pessoas que precisam de menos, mas é provado que é o normal. Pessoas que precisam de menos, elas são exceções. O normal é 8 horas a mais. Tem gente que precisa de 10, tem gente que precisa de 12, criança precisa de 12, né? Então, são áreas, mas nós temos que dividir as áreas da nossa vida e observar. Peraí, se uma área que me consome 1/3 da minha vida, a gente passa 1/3 da vida dormindo, irmãs, porque Deus determinou. Isso é bom pra gente. Se aquilo consome a maior parte, muita parte da nossa vida, por que nós não vamos dar atenção àquilo? Por que nós não vamos olhar por como estamos fazendo, como estamos vivendo? Então, Deus está nos chamando a atenção para isso. Então, essa palavra de hoje, salário ou recompensa, ela te desperta a prosperar. Você quer prosperar financeiramente? Não é só trabalhar. Não é só trabalhar. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter discernimento, você tem que saber lidar com finanças, mas para isso você precisa entender esses princípios. Então, olha só, nesse texto de Levítico, Deus está falando, olha, se vocês me obedecerem, eu vou dar uma colheita para vocês que vai durar 3 anos. Vocês vão obedecer 1 ano e vai colher 3. Né? Como eu expliquei ontem, você vai parar de trabalhar no 7º, vai ficar o ano todo, né? A terra, que ele estava falando ali, trabalhar que ele estava falando na terra, né, irmãs? Aí você vai parar ali, você vai dedicar a mim e você vai ter a colheita do 7º, a colheita do 8, que você plantou e voltou a plantar no 8, e até chegar a colheita do 9, então você vai ter 3 anos de bênção. Então, o que esse princípio nos ensina? Que trocar o nosso patrão físico pelo patrão espiritual, que nosso Pai Celestial, é muito melhor, porque o salário, irmão, o que é salário? Salário, ele é o pagamento do seu trabalho, né? Agora, a recompensa, ela é o salário junto com o reconhecimento de Deus. Deus é que te recompensa, né? Ele viu o seu trabalho, ele te dá o salário do trabalho e ele te recompensa. A recompensa, ela só vem quando você faz um trabalho além do que você devia. Ninguém ganha recompensa porque fez o que tinha que fazer só, né? A recompensa, ela vem depois que você faz além. Eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, mas eu preciso falar da parábola dos talentos, tá? Deixa eu tentar explicar essa palavra. Mateus 25. Fala que, vou começar a ler um pouquinho aqui, depois eu resumo. Mateus 25, 14. Pois será o reino de Deus, né? Tá falando, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Um ele deu 5 talentos, outro 2 e outro 1. E a cada um, segundo a própria capacidade, e ele partiu. E o que recebera 5 talentos, ele saiu imediatamente para negociar e ele ganhou outros 5. O de 2 fez o mesmo, ganhou mais 2. E o que tinha um só, ele escondeu aquele talento. Quando voltou esse homem para julgar ali, para conversar, para ver o que foi feito com seus talentos, ele disse o seguinte, então aproximando-se, deixa eu ver aqui, disse-lhe o Senhor, né, aproximando-se, perguntou, o que vocês fizeram com seus talentos? Depois de muito tempo, no versículo 19, voltou o Senhor daquele servo, e o que recebeu 5 chegou falando, olha, Senhor, eu consegui mais 5. E aí Deus diz assim para ele, servo muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Entra no gozo do seu Senhor.
Eu não vou ler o resto, mas olha assim, tudo, mas olha para você ver. O que é recompensa? Esse senhor desse servo, que representa Deus e nós, quando o servo é fiel, quando ele cumpriu o trabalho dele, quando ele fez além, ele disse, Deus vem com uma recompensa. O seu salário, ele ficou com o salário dele, né? De cinco talentos ali, com mais os 10, e diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. O que é gozo do Senhor? Descanso. Quando você trabalhar, entender o que é trabalho, trabalhar por propósito, entender que cada pequeno trabalho te leva ao seu grande propósito, Deus virá e trará para você não só salário, mas recompensa. Entendeu? E aqui, quando ele chega no último, que o último fala assim, o último que não fez nada, pegou aquilo ali, ficou quieto com aquilo ali, falou assim, receoso, eu escondi na terra o talento. Aqui está o seu. Eu só fiz o que o senhor pediu. O senhor pediu para ficar com isso aqui, guardei, está aqui, devolvi. Ele fala assim, servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeei e ajunta onde eu não espalhei. Cumpriria, portanto, que você guardasse o meu dinheiro com o banqueiro e quando eu voltasse eu teria juros. E aí Deus dá a ordem, né? O Senhor dá a ordem, tira dele o talento e dá ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será tirado. Mas não, a todo o que tem lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Então, aqui está falando também que no 30, e ao servo inútil lançai ele fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa só no fim e no inferno, né? Que vai ter choro e ranger de dentes. Não, choro e ranger de dentes também, ele também está ligado, irmãs, à vida difícil, né? A uma vida de labuta, uma vida muito trabalhosa. Então, nós entender a concepção, salário é um pagamento só por aquilo que você fez. Se você trabalhar lá no seu trabalho, você está indo para a empresa, para onde você trabalha, você só faz o que te pediram. Eu não faço mais nada, né? Aquele tipo de servo, eu não faço mais nada. Às vezes você está no seu trabalho, você entrou no banheiro, você viu que tem um lixo lá derramando. Eu não tiro isso, não é meu trabalho. Mas você tem que começar a caminhar com o Senhor e deixar Deus te guiar. O trabalho, irmãs, também, ele é servir. E a canção que eu vou deixar hoje é um videozinho de uma musiquinha infantil que eu amo, que canta sobre isso, servir. Deus me deu 2 mãos para servir. Tanto é que a palavra de Deus nos chama de servos. O tempo todo Deus nos chama de servo, né? E então a recompensa é o Senhor quem nos dá. Deus pode usar pessoas para nos recompensar também, mas vem dele. A recompensa do salário, a recompensa é um salário e o extra, como eu falei. E ela é uma bênção muito grande, como foi lido lá em Levítico, que vai durar muito se a gente saber obedecer e começar a trabalhar com o Senhor. Se você trabalha por reconhecimento humano, você vai se desgastar e se frustrar. E deixa eu ler esse texto aqui antes de entrar nessa parte de trabalhar em reconhecimento humano. Eu quero ler Isaías 40, versículo 10, fala assim: Eis que o Senhor virá com poder, e o seu braço dominará. Ele traz o seu galardão, e a minha versão fala, ele traz o seu galardão e com ele está a sua recompensa. Mas a versão que eu deixei aqui fala, ele traz o seu salário e a sua recompensa. Então, irmãs, nós temos que começar a trabalhar para o Senhor. Se o seu trabalho está difícil, se não é isso que você gostaria de fazer, coloca diante do Senhor e aprenda a servir naquele lugar que você está, até o dia que Deus te move. Porque é como servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Se você tem sonho, por exemplo, de ser uma executiva, mas você ainda é uma empregada, seja a melhor empregada. Porque é aquele lego. Você vai chegar lá no auge que Deus quer,
mas você tem que trabalhar e montar o Lego, porque o Lego não pode faltar uma parte. Porque se ele falta uma parte, não tem como montar aquilo ali direitinho. E o trabalho é assim na nossa vida. Quanto mais eu fui aprendendo a trabalhar por propósito, mais eu prosperei, irmãs. E essa prosperidade que eu falo não é ter muito dinheiro, é prosperar, é entender, é descansar. Porque o que Deus falou para o servo bom? Entra no gozo do seu Senhor. Em Colossenses 3:23, eu acho, eu coloquei aqui, fala assim, fazei tudo como para o Senhor. O Senhor é o nosso patrão. Ele precisa ser o nosso patrão. E vou ler mais um texto aqui para a gente terminar. Ageu, capítulo 1, versículo 6, fala assim. Eu gosto desse versículo, eu aprendi esse versículo muito cedo, quando eu... 30 anos atrás, quando eles falavam de finança na igreja, gostava muito de usar esse versículo. Hoje em dia não se usa muito esse versículo mais. Mas as pessoas, quando falavam de finanças, os pastores falavam. Vamos lá ler. Ageu 1, capítulo 1, versículo 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Vocês comei, mas não chega a se fartar. Bebei, mas não saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. Porque você recebe salário e recebe como se num saco furado, num saquetel furado. Às vezes, a gente passa a vida inteira, né? 1/3 da nossa vida todo dia indo embora, porque eu já falei que tempo é sangue, tempo é vida, nós estamos dando a nossa vida e a gente não consegue prosperar. Essa prosperidade não é só jorrar dinheiro, irmã. Prosperidade é você ter paz, é você ter descanso, é você ter saúde mental, é você ter equilíbrio. E você, às vezes, não consegue ter as coisas que você quer, muitas vezes, né? Às vezes não pode, tem que ser tudo regrado. E eu sei o que eu tô falando, tá, irmãs? Talvez vocês que chegaram agora não conhecem a caminhada de oração, não conhecem a minha história. Eu sei do que eu tô falando. Eu passei muita dificuldade. Eu até fiz um jantar tento fazer sempre um jantar do Rosh Hashanah. E uma das coisas que eu gosto de fazer é o carneiro, né? E eu mandei para minhas irmãs e brinquei com elas, né? Quem diria que quem comia sopa de macarrão picadinho, vocês conhecem o que é macarrão picadinho? Aquele macarrão picadinho pequeno, né? Sopa de macarrão picadinho, branca, sem colorau, sem nada, sem um tempero direito, estaria hoje em dia comendo um carneiro nos Estados Unidos. Brinquei assim, tá, irmãs? Mas é só brincadeira. Mas eu gosto de trazer à memória isso, porque isso é extravagância do Senhor. Então, Deus, ele quer te dar extravagância, ele quer ser, como é que eu falo? Exagerado em te abençoar. Só que você precisa aprender a obedecer a palavra. Você precisa analisar a sua vida. Deus não dá benção para servo negligente. Não dá, irmãs. Isso é uma lei do Pai. E a gente precisa aprender, agora eu vou entrar um pouquinho aqui para terminar. Você precisa trabalhar para o Senhor, sabe? Deixar de preguiça, deixar de picuinha, sabe? De emburradinho. Às vezes você trabalha com outra pessoa e você acha que algo ali devia ser a outra pessoa que está fazendo. Eu não vou fazer por pirraça. Ela é que tinha que fazer, eu não vou fazer. Isso são servos negligentes. O seu patrão é o Senhor. E tudo isso aqui, se a gente não aprender, a gente não exercita lá na frente em outras áreas. Então, se você muita gente trabalha por reconhecimento humano. Eu falei com vocês que eu estou tendo muita experiência nesse novo tempo no meu trabalho, onde está tendo muitas pessoas na casa. E para mim, que já trabalhava sozinha, né? Eu que mandava, desmandava, não tinha ninguém ali para eu estar lidando. Foi um desafio de ver que cada pessoa trabalha diferente. Tem pessoas que é super... Por exemplo, eu trabalho agora no meio de 2 enfermeiras. Uma é super detalhista, faz tudo com calma, gosta de tudo muito bem feito. A outra já é toda relaxada, sabe, meia porca. E você tem que aprender a lidar com isso. E uma dessas enfermeiras que eu fui observando e estava me deixando um pouco agoniada,
de perceber que ela trabalhava, essa que é a mais perfeccionista, que faz tudo muito bem, ela trabalhava mais por reconhecimento humano. Então ela queria fazer tudo muito bem feito, ela queria ser a melhor do time, mas para ter reconhecimento da patroa, ter um elogio. Então, irmã, se você que está me escutando tem esse costume, né, fazer as coisas para receber um elogio, para receber um reconhecimento, isso é gostoso, irmã, e Deus faz isso por nós. Mas a primeira pessoa que tem que te reconhecer, a primeira pessoa que tem que te elogiar é o seu Pai Celestial. Porque se você cresceu fazendo isso, tentando agradar o outro, isso só vai te consumir. E aí eu fui vendo aquela mulher agoniada, sabe? Ela sempre chegava com uma falta de paz, e ela é cristã, chegava com uma falta de paz, agoniada, né? E tentava fazer o melhor, e vai tomando a frente de trabalho de outras pessoas, querendo fazer o trabalho. Tem gente que não quer fazer o trabalho do outro, né? Como eu falei aqui, é um servo negligente. E tem o outro que quer fazer o trabalho de todo mundo para parecer o melhor de todo mundo, para parecer melhor do que todo mundo, porque quer reconhecimento do patrão. E ela nunca recebia esse reconhecimento. Um exemplo, por exemplo, às vezes estava eu, ela e a terapeuta ocupacional, por exemplo, e ela fazia uma coisa, mas na hora de elogiar, a patroa elogiava a terapeuta, que não tinha nada a ver, mas só porque estava ali, e ela ia ficando muito indignada. E por 3 vezes ela falou assim, eu vou deixar esse trabalho. E ela ficava muito mal a ponto de quase chorar. E aí vinha coisas do passado na vida dela, que ela falava, minha mãe faz isso comigo também, meu marido fazia isso, a minha filha faz isso, tudo que eu faço para as pessoas não reconhecem. E eu fui vendo, minha filha, esse problema te persegue há anos. E eu tive que falar, irmã. Esse problema te persegue há anos. Para de trabalhar para reconhecimento humano. Para. Se você é uma mulher, irmã, que fica cobrando, porque eu faço isso, meu marido não vê, porque meus filhos não me... Não. Para com isso. Olha para dentro de você e fala, qual é a motivação que está me levando a trabalhar? Eu tenho que trabalhar como para o Senhor. Em Mateus 6, quando ele explica sobre a oração, Deus fala, o teu Pai que está em secreto te recompensará. O Senhor está vendo. Tudo que nós fazemos, o Senhor está vendo. E aí, por 3 vezes, essa mulher falou, eu vou sair, eu não aguento mais. E no último dia, eu não aguentei mais. Falei assim, por favor, faz esse favor e sai, porque você já está... E ela trazia uma falta de paz naquele lugar. E foi aí que Deus começou a falar comigo, minha filha, se reposiciona, faça o teu trabalho, não fica olhando para essas guerras dessas mulheres. E elas arrumavam a guerra entre si, irmãs, ainda mais essas 2 enfermeiras, né, que é uma competição na mesma profissão, e ela querendo dominar a outra, e uma confusão. E eu no meio dessa bagunça, né, irmãs? No meio dessa bagunça toda, e Deus foi me ensinando isso. Que trabalhar por reconhecimento humano vai consumir e acabar com a vida de uma pessoa. Ela vai ser uma pessoa amargurada, ela vai começar a colecionar, como essa mulher falava, né? Quando ela ficava chateada, quando vinha aquela tristeza de algo que ela fez, que ela não teve reconhecimento, ela ficava muito mal. E eu tive que me levantar e falar, olha, você precisa olhar isso na sua vida. E realmente ela deu uma mudada, ela deu uma melhorada, ela foi entendendo que eu falei assim, você faz um bom trabalho e acabou. Deus é que te recompensa. Então, irmãs, troque o seu patrão, troca. Entenda que o Senhor dos Exércitos é o seu patrão. Esse assunto vai te libertar para prosperar. Eu sei o que eu estou falando, irmãs, porque muitas vezes nós vamos ser provados. Não pensa que a gente já vai ganhar a recompensa de cara. Nós vamos ser provados. Deus vai nos provar como Ele provou os servos aqui. Eu vou deixar com vocês, eu vou me ausentar e vamos ver como é que vocês fazem fora da minha vista, né? Aparentemente, quando Deus não está vendo. O que nós fazemos quando Deus não está vendo? E por exemplo, eu passei por uma situação no meu trabalho em 2017, quando eu precisei viajar e a minha patroa não gostou. Então, o que ela fez? Ela cortou 1/3 do meu salário, ela cortou meu aumento, ela cortou um dia de trabalho. Eu poderia ter deixado esse trabalho, irmãs, mas eu estou ali para um propósito.
Qual é o propósito? Hoje eu estou entendendo. Hoje, depois de 6 anos, as peças do Lego estão se encaixando. E eu trabalhei por muito pouquinho, por muito pouco. Caiu meu salário 1/3. Aumentou o trabalho porque ela cortou um dia na semana. Mas eu permaneci firme e depois Deus virou o jogo, né? Então, irmãs, coloca a sua vida profissional diante do Senhor. Fala, Pai, eu quero trabalhar naquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu quero ser um servo bom e fiel. Eu quero provar das suas recompensas. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe? Não fique brigando com pessoas, não fica distraído. Se reposiciona no seu trabalho. Porque quando você entender todas essas coisas, irmãs, o cansaço natural vai existir, mas você vai tirar um peso das suas costas muito grande. Porque senão você já chega no trabalho brigando no espírito, na sua mente com o seu patrão, brigando com a companheira de trabalho, né? Olha o que esse companheiro de trabalho fez, que ele que devia fazer, e vira aquela coisa e nós vamos consumindo a nossa vida com umas bobeiras. E o diabo adorando isso, né? Falou, uau, tô destruindo ela. Ela mesmo se destrói. Ela mesmo se destrói. Eu só jogo uma seta e a gente se destrói porque o nosso coração tá um caos, tá como a terra, o começo da terra, né? Sem forma, vazia, um caos. Mas o Senhor quer trazer luz e quer começar a colocar as coisas em ordem. Então eu sei que tem muito assunto para tratar na caminhada. Mas se a gente não começar pela base, e a base da nossa vida começa, como eu falei aqui, é trabalhar. E eu não estou falando só de trabalho que você é remunerado. Nós trabalhamos em casa, nós servimos os filhos, nós servimos a igreja, nós servimos nosso marido. Então, nós temos que entender a concepção de trabalho. Trabalho é propósito. E você tem que trabalhar, você decide. Se você quiser só o salário e todo o cansaço e o desgaste, fica com essa parte. Mas se você falar, eu quero o gozo do meu Senhor e as recompensas do meu Senhor, você muda completamente a sua concepção, você troca de patrão, entenda que Deus é o seu patrão e você vai ver grandes coisas na sua vida. Amém? Tenha um bom final de semana. Normalmente os devocionais do final de semana eles saem mais tarde, tá, irmãs? Não sai essa hora da manhã. Porque eu preciso descansar, né? Entenderam? Então, assim, que o Senhor abençoe, que vocês tenham um bom final de semana. Pai, nos ensina a depender do Senhor. O Senhor é o nosso patrão, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o melhor Senhor que nós temos, Pai, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer que a gente tenha uma grande colheita. Mas isso se nós te obedecermos e ouvir a tua palavra e deixar o Senhor trazer juízo nas áreas da nossa vida. Tenha liberdade de colocar as coisas no lugar, como o Senhor fez com a terra, onde o Senhor colocou tudo no lugar e dali saiu o lindo jardim do Éden, que tinha tudo que o homem precisava. E o Senhor quer colocar a nossa vida em ordem, para que tudo fique em ordem e tenhamos tudo que a gente precisa no Senhor. Amém? Fiquem com Deus, não deixe de ouvir a canção e assistir o videozinho, tá bom? Um beijo, fica com Deus.